Desde sempre, a humanidade se pergunta, né? Será que estamos sós no universo? Hoje vamos mergulhar numa análise que tenta estruturar uma resposta para essa questão. E a base dela é bem interessante. Uma combinação entre uma intuição, algo que vem de dentro, e as evidências que a gente pode ver aqui fora no mundo. Então, a pergunta que o nosso material de hoje coloca na mesa é essa, bem direta. Como sabemos que Deus existe? É a partir daqui que a nossa exploração começa. E, segundo a fonte que a gente está analisando, a resposta não vem de um lugar só. Ela se apoia em dois grandes pilares. O primeiro seria uma convicção interna, quase um instinto que todo mundo teria. E o segundo, as evidências que podemos observar no mundo ao nosso redor. Vamos entender como esses dois pilares se sustentam. Ok, nosso roteiro para hoje é este aqui. A gente começa com a pergunta fundamental, depois passa para essa ideia de intuição e para as evidências no mundo, aí a gente entra nas provas filosóficas e por fim vamos tentar entender qual seria a principal barreira para acreditar. Tudo isso de acordo com a fonte, claro. Certo, vamos mergulhar no primeiro ponto. A primeira parte do argumento do nosso texto base é que todos nós já nascemos com uma espécie de conhecimento pré-instalado sobre a existência de um Criador. Vamos ver como isso é definido. O termo-chave aqui, que vem lá do livro de Romanos, é conhecimento de Deus. A fonte define isso como uma consciência fundamental, sabe? Uma intuição de que existe um Criador por trás de tudo. A ideia é que essa percepção seria universal, mesmo que muita gente ignore ou até rejeite. E aqui a coisa fica interessante. O argumento mostra um contraste, sabe? Por um lado, essa intuição estaria ali, manifesta em todo mundo. Mas por outro, por que ela seria negada? O texto oferece uma razão para isso. O conceito de pecado, que levaria as pessoas a suprimir essa verdade interna e, como está descrito ali, a pensar de forma irracional. Aí o texto faz uma distinção importante. Para a pessoa que segue a fé cristã, essa intuição não é só uma consciência vaga, não. Ela se transforma em algo muito mais pessoal e definido. Vira uma percepção de Deus como Pai, um relacionamento com Cristo, fortalecido pelo que é descrito como o testemunho do Espírito Santo. Agora vamos para o segundo pilar, para ver como a coisa se desenvolve. Saindo desse mundo interior da intuição, a fonte nos leva para as evidências externas, aquelas encontradas na criação e também nos textos sagrados. Então, o ponto central aqui é que o argumento não se baseia só em sentimentos. Ele aponta para dois conjuntos de dados que podem ser observados. Primeiro, as Escrituras, que, como a fonte destaca, não tentam provar que Deus existe, mas já partem disso como um fato. E segundo, a própria natureza. Essa citação do Salmo 19 resume a ideia perfeitamente. A beleza, a imensidão e a ordem do universo são apresentadas aqui não como um acidente cósmico, mas como uma declaração constante sobre a existência e a glória do seu Criador. E essa outra citação do autor do texto original reforça a mesma ideia de um jeito bem poético e direto. A perspectiva é que, para quem olha com atenção, cada elemento da criação, do menor ao maior, funciona como um testemunho constante da sua origem. E o argumento não fica só na teoria, não. Ele aponta para exemplos bem concretos que, segundo a fonte, sugerem um design inteligente. Por exemplo, a complexidade do corpo humano, a simetria perfeita de um floco de neve, a engenharia de uma mão, tudo isso é apresentado como evidência de um Criador. Então a gente viu a evidência do mundo, mas como é que os pensadores tentaram organizar essa evidência em argumentos lógicos? Bom, isso nos leva direto para as clássicas provas filosóficas. É importante entender o propósito dessas provas, segundo a nossa fonte. Elas não são vistas como um substituto para a fé, mas sim como ferramentas lógicas. São tentativas de usar a razão para analisar as evidências do mundo e construir um caso racional para a existência de Deus. O texto agrupa esses argumentos em 4 categorias clássicas da filosofia. Vamos dar uma olhada em cada uma? O argumento da causa primeira, o argumento do design inteligente, um argumento puramente lógico sobre a ideia de perfeição e, por fim, o argumento baseado no nosso senso de certo e errado. O primeiro é o cosmológico. Imagina um efeito dominó. Tudo que existe tem uma causa, certo? Uma coisa leva a outra. Mas essa corrente de causas pode ir para trás infinitamente? Em algum ponto, precisa ter uma causa primeira, algo que não foi causado por nada, que deu o pontapé inicial em tudo. Essa causa, segundo o argumento, seria Deus. Depois vem o argumento teleológico, que é basicamente o argumento do design. Ele olha para a incrível ordem e complexidade do universo, desde a órbita dos planetas até o DNA numa célula, e pergunta: isso tudo pode ser só acaso? A lógica aqui é bem simples.
Onde existe um design tão complexo, deve existir um designer inteligente. Agora, o argumento ontológico é o mais abstrato de todos, quase um quebra-cabeça lógico. A ideia é o seguinte: se a gente consegue conceber um ser perfeito na nossa mente, o mais perfeito possível, um ser que não existisse na realidade seria menos perfeito do que um que existe, concorda? Portanto, para esse ser verdadeiramente perfeito, ele precisa existir. E por último, o argumento moral. Ele observa que todas as culturas, de um jeito ou de outro, têm um senso de certo e errado, uma lei moral interna. A pergunta que ele levanta é: de onde vem essa lei? A conclusão do argumento é que deve haver um legislador moral universal por trás disso. Então, para a gente resumir, temos o cosmológico, focado na causa, o peleológico, no planejamento, o ontológico, na própria definição de perfeição, e o moral, na fonte da nossa bússola interna do que é certo e errado. 4 caminhos racionais que, segundo a teoria, apontam para a mesma conclusão. Mas, se existem tantas evidências e tantos argumentos, por que nem todo mundo acredita? A nossa fonte dedica a última sessão para responder justamente a essa pergunta. E apresenta o que seria uma barreira teológica. Essa citação de 1 Coríntios é central para a conclusão do texto. Ela sugere que a sabedoria humana por si só não seria suficiente para a gente chegar ao conhecimento de Deus. O argumento que se apresenta é que a razão e a lógica, por mais úteis que sejam, têm um limite. E aqui a gente chega no ponto crucial da fonte. A crença, nessa perspectiva, não é só o resultado de um cálculo intelectual. Ela é descrita como algo que exige a superação de uma barreira interna, a tal cegueira causada pelo pecado, através do que o texto chama de poder de Deus. E assim, a gente termina esta análise com uma questão que resume toda a jornada. A fonte nos mostrou um caminho que junta a intuição, evidência lógica e, no fim das contas, a necessidade da fé.